E o Corinthians está se preparando para anunciar mais 2 reforços para essa temporada de 2026. Volante José Martínez se reapresentou na manhã do último sábado, provavelmente com lesão, e mesmo com derrota no primeiro derby dessa nova temporada, o treinador Dorival Júnior revelou estar satisfeito com o desempenho do timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? No Super App da Gringo, você consulta IPVA, multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito simples. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar e conhecer o Super App da Gringo e aproveitar todas as vantagens. Super App da Gringo, que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior. Mesmo com derrota no primeiro derby de 2026, o Dorival considerou satisfatório o desempenho do timão. O Corinthians recebeu o Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo da 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Uma partida em que o timão pressionou bastante, principalmente no primeiro tempo, com chances desperdiçadas, inclusive um pênalti perdido para o Memphis. Infelizmente, a falta de eficiência acabou custando caro. Próximo dos 40 minutos do segundo tempo, o adversário conseguiu marcar o gol e venceram o derby dentro da nossa casa. Depois da partida, em entrevista coletiva, o Dorival, mesmo com a derrota, ele considerou satisfatório o desempenho do timão. Vamos para as palavras dele. Falta de treino não é, falta de disposição também não. Organização ofensiva nós apresentamos. É um detalhe, uma finta, uma antecipação. Isso tudo acontece ao momento da jogada. É natural que passe muito pelo equilíbrio do atleta dentro de campo. Vamos melhorar esse quesito. Em muitos jogos, ganhando, isso aconteceu. Às vezes, um pequeno erro gera uma situação contrária. O Palmeiras foi feliz e em uma jogada e uma arrancada chegaram ao gol. Estou satisfeito com o que vi. Entrega, luta e merecimento por um resultado que, infelizmente, não aconteceu. Palavras do Dorival após a derrota no primeiro derby de 2026, jogando dentro da nossa casa. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: na questão desempenho, na questão de tudo que o Corinthians construiu dentro da partida, o Dorival tem razão quando ele fala que o Corinthians teve méritos, que o Corinthians criou situação, mas na minha visão, estar satisfeito com o que o Corinthians fez dentro da partida foi até sair o gol do adversário, porque não dá para falar em satisfação após perder um derby e ainda mais dentro de casa. Então, na minha visão, a satisfação não pode ser colocada em um jogo que você perde. Mas eu entendo, por um lado eu entendo do Dorival, que ele quis dizer com todo o volume que o Corinthians teve, tudo que o Corinthians construiu dentro da partida. Infelizmente, mais uma vez faltou eficiência. Lance em que a bola passou na frente do gol, nenhum jogador chegou para empurrar para dentro, situações que poderia ter tido um pouco mais de capricho na finalização, pênalti perdido pelo Memphis, enfim, uma derrota triste, uma derrota em que nenhum de nós corintianos gostaríamos que acontecesse, mas agora é levantar a cabeça, porque esse foi o momento que poderia se errar. Agora é tirar a experiência do que aconteceu de errado nesse jogo e procurar fazer diferente a partir dos próximos jogos. É péssimo perder um jogo como esse. Clássico não se joga, se ganha. Então, ao meu ponto de vista, falar em satisfação depois de uma derrota dessas é bastante complicado.
E agora vamos falar sobre mais uma polêmica envolvendo o volante José Martínez. Após se reapresentar, finalmente se reapresentar no último sábado, o Martínez provavelmente está lesionado. O Martínez não se reapresentou com os companheiros no dia 13 de janeiro e isso acabou gerando muita polêmica, insatisfação do Dorival, conversas e desconversas pelos lados da diretoria, depois de pouco mais de 30 dias desde a data da reapresentação. Finalmente o Martínez apareceu, lembrando que ele teve problema com o seu passaporte, que havia acabado as folhas em branco, não tinha como voltar para o Brasil, aconteceram todos os detalhes envolvendo a Venezuela com os Estados Unidos, mas finalmente, no último sábado, dia 7 de janeiro, o Martínez se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava pela manhã. Teve uma conversa rápida com a diretoria, com o Dorival, e terá que fazer exames nessa segunda-feira, dia 9. O Martínez se reapresentou, por incrível que pareça, com dores no joelho. Absolutamente que isso acabou gerando muito incômodo no treinador Dorival Júnior, porque o Martínez não estava tendo nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de jogo, pelo menos aparentemente, e sim somente treinando, tentando acompanhar um cronograma que foi enviado pelos preparadores físicos do Timão e acabou se reapresentando com dores no joelho. Terá que fazer exames para aí sim descobrirmos se de repente o jogador tem alguma lesão ou se de repente é apenas um desconforto. Teremos que aguardar os resultados dos exames, mas essas dores que o Martínez já se reapresentou, aliás, já acabou causando desconfortos dentro do Timão. A minha opinião quanto ao Martínez ter se reapresentado com dores no joelho é a seguinte. Primeiramente, será que o Martínez seguiu corretamente o cronograma de trabalhos que foi enviado pelo Corinthians a ele? O Martínez mesmo publicou alguns vídeos fazendo trabalhos físicos, alguns até com muita intensidade. Agora, o que deve ter acontecido? Será que algum trabalho que o Martínez fez acabou sendo prejudicial, de repente não seguindo o que foi passado pelo clube? Ou será que de repente o Martínez se envolveu em algum jogo de férias lá no seu país? Se aconteceu algo, o Martínez jogando depois da data da reapresentação, não estou falando aqui que aconteceu, apenas uma hipótese. O jogador vai ter que arcar com todos esses detalhes, prejuízos ao Corinthians. Nenhum jogador está acima do Timão. Se reapresentar com dores, sinceramente, depois de ter ficado todo esse tempo parado, é no mínimo estranho. Então, primeiramente, vamos aguardar, vamos acompanhar se de repente teve alguma lesão, porque normal não é. Alguma coisa deve ter acontecido com o Martínez. E claro, foi nítido durante a coletiva mesmo, Dorival chegou a falar. Dorival que falou que o Martínez iria fazer exames hoje e totalmente fácil ver que o Dorival estava totalmente insatisfeito com mais essa polêmica acontecendo com o Martínez. Então, antes de repente falarmos alguma coisa, vamos esperar o resultado do exame e se o Corinthians vai se manifestar. Porque se o Martínez fez alguma coisa errada, ele vai ter que assumir as responsabilidades. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços. O Corinthians está se preparando para anunciar mais 2 reforços para essa temporada de 2026. O mercado da bola, a janela de transferências segue agitada para os lados do Timão. O executivo de futebol Marcelo Paz vem trabalhando forte para atender aos pedidos do treinador Dorival Júnior. Dorival quer algo na casa entre 6, 8 a 10 contratações. Contratar no Corinthians não é fácil. Até o momento, 4 reforços confirmados, anunciados e apresentados. Zagueiro Gabriel Paulista, meio-campista Matheus Pereira, lateral direito Pedro Milans e o atacante Caio César. Todos já anunciados, apresentados, inclusive já jogaram. O Caio César, infelizmente, acabou se machucando, ficará algumas semanas de fora. Mesmo com 4 contratações, o Dorival insiste, quer mais reforços, muitos compromissos nessa temporada e, como eu disse, o Marcelo Paz está em busca de outros nomes, jogadores para atender aos pedidos do Dorival. E temos mais 2 jogadores que em breve deverão ser anunciados como reforços para essa nova temporada. Um deles, conhecido entre nós, lateral direito argentino Fabrício Angileri, finalmente entrou em acordo
com a diretoria do Timão, já está no Brasil, chegou para fazer todos os trâmites, detalhes burocráticos, fazer exames e depois assinar o contrato. Pelo que se fala, ele vai assinar até o final dessa temporada, tudo deverá ser confirmado nas próximas horas. E o outro reforço trata-se do meio-campista marroquino Zakaria Labiá, jogador que também já chegou ao Brasil. Inclusive, assim como o Angileri esteve na Neoquímica Arena acompanhando, infelizmente, o jogo que nós perdemos por arquirrival em casa, o Zakaria Labiá também vai fazer exames médicos nas próximas horas, estando tudo ok, sendo aprovado, vai assinar o contrato. Há quem diga que é também até o final dessa temporada, jogador que estava livre no mercado desde o primeiro dia desse ano, já que não renovou seu contrato com o clube da China. Então, Angileri, lateral esquerdo, argentino, e o meia atacante marroquino Zakaria Labiá vão fazer os últimos detalhes burocráticos e em breve deverão ser anunciados como mais 2 reforços para essa temporada de 2026. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar se preparando para anunciar mais 2 reforços, é a seguinte, vamos lá. Um jogador muito conhecido entre nós, o argentino Fabrício Angileri. Eu, particularmente, fico muito satisfeito com o Angileri ter se acertado. O Corinthians chegou a buscar outros nomes para a lateral, mas ao meu ponto de vista, encontrar um jogador que atenda às necessidades do Corinthians, livre no mercado, com salário não tão alto, com as qualidades do Angileri, seria muito difícil. A diretoria acabou percebendo isso. Eu acredito que ambos os lados acabaram, de uma certa forma, deixando sabe, alguém acabou cedendo alguma coisa para poder fechar esse contrato. Então, para mim, ótimo o Angileri. A questão dos exames, como o Angileri está quase 2 meses fora, eu acredito que será necessário realizar exames novamente, mas não posso falar isso para vocês com total certeza. Mas o correto seria fazer. A questão do marroquino, o Zakaria Labiá, que será o outro reforço, vai fazer exames, tudo certinho. Tudo está marcado para começar a acontecer nesta segunda-feira, dia 9. Então, ambos os jogadores chegando juntos, vão até o CT, provavelmente devem ter ali os trabalhos marcados para praticamente nos mesmos horários. Então, o Corinthians tem mais 2 reforços para anunciar daqui a algumas horas. Só se de repente acontecer alguma coisa, algum detalhe no exame médico que poderá de repente impedir o anúncio desses 2 jogadores. Mas já está tudo certo, tudo combinado, salário, tempo de contrato. Tanto é que os atletas já chegaram, tiveram na arena. Então o Corinthians está prestes a anunciar o 5º e o 6º reforço dessa nova temporada, de 2026. Então vamos ficar aguardando os últimos detalhes burocráticos e as confirmações oficiais do nosso timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival, falando em satisfação pelo jogo que o Corinthians fez, mesmo sendo derrotado por arquirrival dentro de casa. E quanto a toda essa questão mais polêmica envolvendo o José Martínez. O que vocês acham que pode ter acontecido para o Martínez ter se reapresentado com dores no joelho esquerdo? E os 2 reforços que o Corinthians deverá anunciar em breve, Fabrício Angileri e também o meio-campista marroquino Zakaria Labiá. Qual a opinião de vocês? Jogadores que vão agregar ao nosso elenco? O Angileri nós já conhecemos, e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!